Paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, pela glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10, onde nós vamos aprender sobre um tema muito importante: o caráter, a melhor herança. O caráter é a melhor herança que os teus pais podem te passar, podem te dar. E analisando aí a nossa lição de hoje em nome do Senhor Jesus. E eu espero que Deus fale com você, tá bom? Você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha também, porque isso ajuda muita gente. Deixa aí o teu comentário, tá bom? Coloca de onde você está assistindo essa aula, eu vou ficar muito feliz em te ter por aqui. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, tem muita coisa boa no canal e você acha tudo isso em nossas playlists no link na descrição desse vídeo aí que eu já deixei disponível para você. Você vai encontrar as playlists aí separadas, além de material para professor da Escola Bíblica Dominical. Nossa aula de hoje tem um texto bíblico, alguns objetivos e alguns pontos que vamos trabalhar juntos. Então vamos que vamos? Vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O tema da aula de hoje, da lição dos adolescentes vencedores, é o caráter, a melhor herança que os seus pais podem te dar. E a gente precisa entender a respeito disso, especialmente tratando sobre esse tema para com os nossos alunos. A nossa lição, ela procura trabalhar exatamente isso. E o primeiro ponto vai tratar sobre o seguinte argumento: o valor do caráter. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Primeiro, a gente precisa entender o que significa isso, caráter. Essa palavra, ela traz esse sentido para a gente, o sentido de apresentar as qualidades e defeitos de qualquer pessoa. Todos nós possuímos o caráter. O adolescente também possui o seu caráter que está sendo formado. O adulto também possui o seu caráter. Cada cristão possui o seu caráter. E o caráter é fundamental. Ele pode ser dividido em um bom caráter e um mau caráter. Nós precisamos entender a respeito dessa questão. O caráter é exatamente aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Você percebe isso acontecendo com o Jó da Bíblia. O próprio Deus estava falando a respeito do caráter de Jó, um homem fiel e temente a ele, mesmo que ninguém estivesse vendo isso. Deus estava observando. Tem muita gente que se preocupa, por exemplo, com outras situações da sua vida. Se preocupa em trabalhar para ganhar riquezas, para apresentar para os seus filhos, por exemplo, a herança. Mas a gente precisa entender que melhor do que a herança é exatamente o legado. E o legado é apresentado nesse viés de caráter de cada pessoa. Aquilo que nós deixamos, os nossos ensinamentos, como somos conhecidos, isso revela exatamente a respeito do nosso caráter. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, está escrito que quando nós nos tornamos servos de Jesus, cristãos, o nosso caráter agora é moldado pelo Espírito Santo. Então, se você era uma pessoa honesta antes de aceitar Jesus, o seu caráter é moldado pelo Espírito Santo e isso se aflora, isso melhora ainda mais na sua vida. Agora, se você era uma pessoa desonesta, através do Espírito Santo, ele trabalhando em você, o seu caráter, e você percebe que você agora é transformado. Se você era desonesto, com Jesus agora você passa a ser honesto, porque o seu caráter agora é transformado pela pessoa do Espírito Santo a partir do momento que você dá lugar para esse Espírito trabalhar em você. Então, a Bíblia nos ensina várias atitudes do cristão, várias atitudes que revelam caráter. Para você trabalhar isso em família, para você trabalhar isso com seus amigos, nos seus relacionamentos. O caráter é fundamental. Ele vai revelar, por exemplo, se você é um mentiroso, se você é verdadeiro. Ele vai revelar, por exemplo, a respeito da sua honestidade. Tudo aquilo que você faz, o caráter diz quem você é.
quando você dá lugar para a pessoa do Espírito Santo trabalhar em você e habitar em você, o seu caráter agora é moldado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pega aquilo e começa a moldar em você um novo caráter semelhante à pessoa de Cristo. Isso é fundamental, tá? Não se esquece disso. E nessa faixa etária da adolescência, a gente precisa entender que o caráter está sendo moldado, preparado. Quando você entrega a tua vida a Jesus, isso é fundamental para poder te ajudar a crescer. Primeiro, você precisa entender que o caráter também está enraizado na sua faculdade mental. Quando você compreende a respeito da sua razão, você compreende a respeito das verdades, o adolescente precisa entender exatamente que tudo isso precisa ser trabalhado por Jesus. Nesse período, nessa fase de transição, nós encontramos muitas pessoas com a realidade da insubmissão. E a partir dessa realidade, nós precisamos entender que o Espírito Santo nos molda nesse período para sermos submissos a Deus e aos nossos pais. Você percebe também que o Espírito Santo te ajuda até no seu comportamento social, com o companheirismo, assim como te demonstra também um referencial para que você possa seguir em Jesus. Então a gente entende que o caráter está sendo moldado pela pessoa do Espírito Santo quando ele levanta referenciais para você crescer em Cristo. E quais são os referenciais que você está buscando? Pessoas boas que servem a Deus ou pessoas que não têm nenhum caráter? Isso é fundamental a gente pensar. Finalizando aí o nosso primeiro ponto, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o cristão e a riqueza. Esse é o segundo ponto da nossa lição, onde nós vamos tratar com nossos alunos a respeito dos valores, a respeito da atitude do adolescente cristão com o dinheiro, com aquilo que ele possui, ou até mesmo com os seus valores principais. Tem muita gente que coloca o seu coração na riqueza, no dinheiro, no financeiro. Tem muita gente que estabelece os seus valores na moralidade, no serviço, na honestidade. Onde você está estabelecendo os teus valores? A Bíblia conta a respeito de uma parábola interessante. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21. Conta a respeito de um homem que desejava se tornar rico, que dedicou a sua vida para isso. Porém, quando ele alcançou a riqueza, a doença chegou e a morte veio, e os seus bens não lhe serviram para nada. O verdadeiro valor que nós precisamos angariar na nossa vida não é somente o financeiro, é bom, mas nós precisamos angariar os valores que moldam o nosso caráter, que dizem realmente quem nós somos, quem você é diante de Deus e diante dos homens. E o Senhor ensinou aos cristãos, o Senhor ensinou aos seus servos que o verdadeiro valor deve ser estabelecido por Deus, a obediência em servir ao Senhor. O verdadeiro valor que você deve buscar é servir a Deus de todo o seu coração agora na adolescência. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 está escrito que as coisas do céu, elas duram para sempre, que os valores celestiais são melhores. Onde você está estabelecendo o teu valor? No financeiro ou no reino? Nas coisas que você precisa ou na glória de Deus? Finalize a sua lição apresentando agora o terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o perigo da avareza. A gente precisa entender que a avareza leva a pessoa exatamente para esse afastamento da presença de Deus. E os pais, eles ensinam exatamente valores que os filhos precisam seguir. Os pais, quando servem a Deus, ensinam os valores de honestidade, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. João capítulo 15, versículo 18 e 19, a própria Bíblia nos ensina que os nossos valores devem ser estabelecidos no reino de Deus, para a glória de Deus, a serviço de Deus. Então, se você deseja ter uma vida bem-sucedida, deseja ter esse caráter como herança do Senhor, você precisa estar estabelecido em Deus, ter comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. E aí vem a questão: como é que está sendo o seu relacionamento com Deus vivo? Como é que está sendo moldado o teu caráter? Quem é o espelho que você está seguindo? Onde você está caminhando? Quem são os teus amigos? Você está estabelecendo os teus valores nas riquezas passageiras e materiais, nos bens materiais, em coisas dessa vida, em redes sociais? É aí que você está estabelecendo os teus valores? Tome cuidado, tudo isso é passageiro. Estabeleça os teus valores na presença de Deus.
na comunhão com Deus, tendo um relacionamento com Deus vivo. Gente, eu espero que Deus tenha falado com você na aula de hoje. Um beijão no teu coração, até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando a você que a gente vai estar reprisando as aulas do segundo trimestre, porque nesse terceiro trimestre a CPAD vai repetir esses temas que nós estamos estudando por causa da pandemia do Covid-19. Será reprisado, tá? E eu te vejo por aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.